Estamos aqui com muita alegria, acolhendo você que dedicou estes minutos de oração para estarmos conosco, meditando a Santa Palavra de Deus, refletindo e intercedendo pelos nossos irmãos. Para este momento santo e sagrado, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Lucas no capítulo 14, versículo 1 e os versículos de 7 a 11. Hoje, 4 de novembro de 2023. Cura do hidrópico no sábado. No dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam os lugares do banquete. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer: cede o lugar a ele. Então irás, cheio de vergonha, ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Quando chegar, então, aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti, à vista de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, eu separei aqui 4 pontos para a nossa reflexão. Iniciando pelo versículo 1. Percebemos aqui Jesus mais uma vez na contramão. Por quê? Ele vai almoçar na casa de um dos chefes dos fariseus, e ainda no dia de sábado. Ou seja, totalmente desconforme ao costume de sua época. E aí, depois, no pontinho 2, observamos aqui que Jesus conta uma parábola e nós percebemos que ele estava observando as pessoas. E aí diz o Evangelho que ele observou que as pessoas estavam preferindo os primeiros lugares. Os convidados para a festa, ao invés de serem humildes, eles não aguardaram o convite do dono da festa para os acomodarem. Não, eles foram se exaltando e escolhendo os lugares de honra, os primeiros lugares. E no terceiro ponto, Jesus diz uma palavra muito forte.
quando ele lembra aos convidados nesta parábola, para que quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, porque pode ser que tenha alguém especial ali naquela festa para ocupar aquele espaço. E aí o dono da festa vai precisar retirá-lo dali. Quem não passou por uma situação como esta? Como é desagradável dentro da igreja, por exemplo, quando você está sentado num lugar e de repente os organizadores dizem: olha, senta mais atrás porque aqui serão os leitores, serão familiares de alguma situação ali. A gente se sente envergonhado, já aconteceu comigo. Mas, diz o Evangelho, fique mais lá atrás, para evitar esse tipo de situação. E no ponto 4, diz o Evangelho: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus, nessas palavras simples da parábola, ele vem nos ensinar em relação à humildade. Só que humildade implica em posturas que não são todas as pessoas que aceitam. Por exemplo, humildade implica em muitas das situações precisarmos de ceder ou precisarmos de pedir desculpas, pedir perdão. Isso é humildade. E às vezes também ser humilde é perder, é calar-se. Não é aquela situação de comodismo, de vitimismo, não tem nada a ver humildade com vitimismo. Não tem nada a ver com mimimi, tem nada a ver. Humildade é uma postura que brota do peito, às vezes causando um desconforto muito grande, mas porque conhecemos a palavra, nós deixamos o nosso eu para cumprir, para fazer o que Jesus nos orienta nesta palavra. É fácil? Em inúmeras situações, não é. Se fosse fácil, Jesus não teria dedicado o seu tempo, a sua unção para este ensinamento. Então, esta semana vivemos aí dia dos fiéis defuntos, né? Que são os finados, os falecidos. E ali na visita ao cemitério, nós sempre chegamos à mesma conclusão. Para que tanto orgulho, tanta soberba, tanta vaidade? Para que tanta ganância? Se nós seremos pegos de surpresa e deixaremos tudo aqui e levaremos apenas a nossa alma. Deixaremos aqui uma recordação aos que ficarem. E como será a recordação que iremos deixar? Será a recordação de humildade ou será a recordação de orgulho, de prepotência? Então, eu creio que todos nós concluímos que precisamos da força do alto, da força do Espírito para cumprirmos a palavra de hoje. Então, que o Senhor nos dê a graça da humildade. A nós aqui do programa, aos nossos familiares, aos nossos amigos,
aos nossos colegas de trabalho e também aos nossos governantes. Que todos nós sejamos abençoados no dia de hoje com esta graça. Então, para isso, invocamos sobre nós o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos conduza um dia à vida eterna. Amém.